Eu garanto que esse dispositivo aqui vai te fazer repensar muita coisa na sua vida. Esse aqui é o Bux Palma 2 e já faz 3 meses que ele substituiu o meu iPhone com o meu dispositivo primário. Aproximadamente 2 anos eu comecei a flertar com a ideia absurda de substituir o meu queridinho iPhone por um dumb phone. E aspas, para quem não sabe o que são os dumb phones, basicamente eles são celulares mais simples e objetivos. Eles prometem cumprir apenas ações como comunicação de mensagens ou ligações no dia a dia. Eu diria que aquela famosa frase "o cão é o melhor amigo do homem" hoje poderia ser atualizada como "o celular é o melhor amigo do homem". E eu confesso pra vocês que essa relação chega a me incomodar. Mas agora você me pergunta, mas Flau, por que você teve essa ideia absurda de largar essa maravilha da tecnologia que nós chamamos de smartphone? Crescendo muito bem rodeado de tecnologia e incentivado por um pai que, fun fact, foi um daqueles caras que teve o primeiro computador, a primeira impressora e até o primeiro celular da cidade em que ele morava, vamos dizer que eu sempre tive uma boa inspiração para ser um menino conectado e buscar sempre uma nova tecnologia para chamar de minha. E assim eu entrei na minha era Apple fanboy muito cedo. E eu ainda me lembro como se fosse hoje, quando eu peguei o iPhone na mão pela primeira vez. Essa criação mística do pico de tecnologia dos seres humanos e que prometia resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas e simplificar as nossas vidas. Bom, eu na verdade gostaria de mencionar que sim, ele resolveu muitos problemas e essa frase pode até ser verídica. Mas também criou uma série de grandes novos problemas. E a seguir eu vou fazer questão de mencionar 2 deles que, na minha humilde opinião, tiveram um peso significativo nessa virada de chave na minha vida digital. Eu com facilidade consigo compartilhar esse primeiro problema com um estranho e ter uma reação de familiaridade. E aqui a gente vai chamar ele de scroll infinito, ou talvez com o nome mais sem graça, o vício no celular. O ser humano ele tem o estranho hábito de pegar algo que foi dignamente criado para o bem e ficar tão obcecado por isso que com facilidade ele encontra uma maneira de extrair algo ruim dessa invenção. E isso se dá pelo simples fato de sempre querermos extrair o máximo das coisas. E para mim e muitos habitantes da era digital, infelizmente nós deixamos o smartphone tomar proporções não saudáveis na nossa rotina. E de maneira rápida nós encontramos isso através do uso descontrolado, fora do normal de redes sociais. Scrollando sem rumo e por altas horas em um labirinto sem fim chamado algoritmo, que como sua principal função foi criado para te manter vidrado nessa telinha incrível que está disponível 24 horas por dia para te trazer prazer e uma injeção de dopamina às custas de pouco. Ou talvez, será que não é tão pouco assim? Bom, eu já te adianto que não é tão pouco assim. E eu, assim como você, provavelmente, que clicou nesse vídeo, já assumiu a postura e a posição de aceitar que esse vício é algo real, palpável e que ele precisa ser controlado. E aqui eu poderia gastar alguns preciosos minutos do seu tempo ou até horas desse vídeo te dando 1000 razões lógicas e científicas para o porquê esse uso desenfreado das redes sociais na palma da sua mão com certeza é prejudicial para nós, mas eu vou resumir isso aqui apenas a partir da minha experiência pessoal que me fez sair de alguém incomodado com o quanto de tempo eu estava gastando nessa baboseira para alguém que literalmente teve que se ausentar do uso de telas por quase um mês por questões de saúde. Veja bem, eu não sou seu caro usuário casual de smartphone e telas em geral. Vamos dizer que eu fui graduado desse patamar muito cedo e a minha rotina se resumiu em um uso profissional constante, excessivo de telas, a vulgo 10 anos. E é aí que mora o nosso problema. Número 2. Lembra que eu mencionei 2 problemas mais cedos que foram a gota d'água para mim? Eu, meus amigos, atingi o que até agora eu tenho dificuldades para nomear, mas por enquanto vamos se dizer que foi uma espécie de burnout de luz azul, ou burnout de telas. Adicione enxaquecas, náusea e fotofobia e nós vamos ter a receita do que eu tive para parar e repensar alguns hábitos na minha vida. E eu já estava muito bem familiarizado com essa fadiga na visão nos últimos anos. Não era incomum eu ter que tirar 1 ou 2 dias de folga das minhas tarefas com monitores colados na minha retina, porque eu simplesmente tinha muitas dores de cabeça e posteriormente até enxaquecas. E saímos disso, alguns dias de break e de volta ao trabalho,
para mais cedo em 2025, quando em um dia eu acordei com uma enxaqueca terrível, dores atrás dos meus olhos, para descobrir depois de infinitas consultas que no fim eu precisaria mudar os meus hábitos em relação a telas, e foi aí que eu finalmente tive um empurrãozinho que eu precisava para assumir a ideia absurda de trocar o meu iPhone por um dumb phone, um celular mais simples. Mas não só isso, de mudar bruscamente a minha relação com as telas. Eu acredito que até aqui eu já consegui te dar um contexto muito maior do que apenas 2 problemas que me fizeram ter essa ideia e considerar essa transição. E quando finalmente chegou a hora de fazer essa migração radical na minha vida, eu encontrei um cenário um tanto inusitado, principalmente se falando no nosso país, o querido Brasil. A gente tinha poucas opções existentes e ainda menos opções disponíveis para comprar em solo brasileiro. E essa foi a minha wishlist. Em primeiro lugar, uma tela de e-ink, para que eu pudesse evitar 100% o contato com a luz azul, telas LED em geral, reduzindo a minha exposição e o estresse da minha visão. Número 2, um sistema que fosse compatível com o WhatsApp, porque a gente sabe que o brasileiro não sabe se comunicar fora desse queridinho WhatsApp. E esse ponto me fez começar a considerar um sistema Android com a Play Store disponível para que eu pudesse baixar esse tipo de aplicativo. Número 3, um dispositivo sem firulas e que servisse o único propósito de ser um ótimo comunicador e nada além disso. E pensei eu, sendo um dispositivo sem graça, com uma tela saudável e o WhatsApp, eu acho que eu não preciso de mais nada. E eu rodei opções e mais opções, e vídeos atrás de vídeos, e artigos de review em busca do meu primeiro dumb phone. Mas aos poucos eu percebi que não seria uma tarefa tão fácil assim. Entenda comigo, esse núcleo de dumb phone é muito bem servido. Agora adicione uma tela e-ink, que para mim era algo inegociável por questões de saúde, e o acesso ao WhatsApp. Aí nós ficamos com pouquíssimas reais opções. O garotão que ficou muito famoso anos atrás por seu approach minimalista e simplista foi o Lightphone, que você já deve ter visto ao menos uma vez na sua vida. No papel e no conceito eu sempre achei incrível essa criação, mas sem o WhatsApp ele se tornou inviável. Mas foi aí que os deuses dos smartphones me apresentaram o Palma 2, que na verdade ele nem pode ser considerado um smartphone ou até um dumb phone. Na verdade a Boox criou o Palma 2 para ser um e-reader de bolso na palma da sua mão, um Kindle ainda mais portátil. E por mais que o Palma 2 cumpra muito bem esse trabalho por conta do seu design e, consequentemente, tamanho, é impossível não imaginá-lo como um celular de e-ink. Mas sim, ele tinha um grande problema. Não tinha cartão SIM ou eSIM e não poderia ser escolhido. Ou será que poderia? Eu não sei ao certo se foi a minha condição desesperada por ter um celular para poder usar novamente, porque na época eu literalmente não conseguia mais usar um celular comum por causa dos meus olhos, ou apenas por uma curiosidade em tentar tirar essa ideia absurda do papel. Mas no fim, eu assumi que eu iria tentar ir de Palma 2 como meu dispositivo primário, enquanto um celular de ink de verdade não estaria disponível por aqui. Mas para chegar nessa decisão, eu fui fazer algumas contas, como por exemplo, qual seria a pior parte de ter um celular sem rede móvel? Eu trabalho home office na maior parte da semana, os meus lugares mais frequentados têm um ótimo Wi-Fi disponível, e além do mais, eu não iria jogar fora meu celular antigo para casos de emergências. Mas sim, seria possível fazer a transição, mesmo que momentaneamente, para uma tela e-ink com WhatsApp, que não fosse um celular de verdade. Então, instintivamente, eu fiz essa decisão, que eu julgo uma das melhores que eu fiz nos últimos anos, de migrar para um dispositivo e-ink. E um grande disclaimer aqui, pra gente já tirar isso da frente. Sim, é super possível você usar o Palma 2 como um celular. Porém, eu tive que fazer algumas descobertas e até adaptá-lo ao meu cenário, para que eu pudesse utilizá-lo de maneira fácil na minha rotina. E aqui eu estou há quase 3 meses dessa decisão, e eu não posso dizer que eu me arrependi em nenhum momento, pois até agora eu desfrutei de infinitos benefícios dessa escolha. E eu sei que essa escolha não funcionaria para todos vocês, até por isso que eu estou contando a minha experiência, mas dentro do meu cenário de lifestyle, de trabalho, ter um celular que precisa de Wi-Fi para funcionar não é um grande problema, muito menos o fim do mundo.
Agora a grande pergunta que fica, mas será que trocar de celular resolveu os meus problemas? E a resposta simples e direta pode ser sim, e resolveu muito bem. Além de reduzir consideravelmente o meu tempo de tela em redes sociais e afins, por ser um dispositivo mais sem graça, vamos dizer assim, nos momentos em que eu utilizo o Palma 2, a minha experiência em ter e usar um celular foram completamente ressignificadas. Além de me deixar mais consciente do meu tempo e dos meios de comunicação, migrar para um dispositivo e-ink me trouxe uma intencionalidade nas coisas que eu faço. Menos tempo de tela e mais tempo para a vida. Menos ansiedade e mais serenidade nos afazeres diários. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está caminhando em um ritmo nem um pouco saudável. E muito disso tem a ver com a nossa relação com a tecnologia, com as telas e com o nosso tempo em tudo isso. Com poucos dias de uso, eu já consegui perceber que, ao invés de sentir uma ansiedade ou até um estresse ao olhar o meu celular, agora, muito pelo contrário, eu senti um alívio, uma pausa até de certa forma. E a tela de ink, ela tem esse poder. Se você já teve a oportunidade de pegar um Kindle na mão ou algum dispositivo similar, você sabe do que eu provavelmente estou falando. Existe algo mais natural ou até orgânico em trocar pixels de LED por partículas sem retroiluminação. Eu julgo até dizer que isso é levemente mágico. Outro ponto muito crucial é sobre a luz azul que as telas de LED emitem constantemente. Essa luz azul, especialmente quando absorvida em excesso, pode causar uma série de problemas. Para começar, ela suprime a produção de melatonina, o hormônio do sono, e isso acaba desregulando completamente o nosso ritmo circadiano. E além disso, estudos mostram que a exposição prolongada pode causar uma fadiga ocular, dores de cabeça, irritabilidade e até mesmo contribuir para quadros de ansiedade e depressão. E o mais interessante de tudo isso é que o nosso cérebro ele interpreta a luz azul como a luz do dia. E isso nos mantém em um estado de alerta, mesmo quando nós já deveríamos estar relaxando. Pelo contrário, as telas e-ink não emitem luz azul. Elas eliminam completamente esse problema. Elas refletem apenas a luz que está no ambiente e isso traz uma sensação muito natural, assim como de um papel, criando uma experiência visual mais tranquila para o nosso sistema nervoso. Meu sono, meus horários e meu humor são outros depois dessa transição. E eu falo isso com clareza e intencionalidade, a partir de alguém que já teve extrema dificuldade nesses assuntos de rotina saudável e já até recorreu a outros métodos para tentar mudar de uma vez por todas. E eu confesso para vocês, esse shift para as telas e-ink até hoje foi um dos pontos que mais me surpreendeu na sua eficácia. Bom, resumindo, pessoal, esse meu novo companheiro ele não tem o poder de mudar a vida de ninguém, mas ele tem sim o poder de ser um pontapé inicial, apenas um lembrete de que existe muito mais para se viver além dessa telinha que nós tanto amamos. Bom, por hora o Palma 2 vai continuar sendo meu dispositivo primário no dia a dia, até que algum novo device e-ink surja, seja mais interessante e talvez com um eSIM ao longo do caminho e que fique disponível no Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer tão rápido. Eu adoraria continuar batendo esse papo com vocês, mas eu acredito que hoje o nosso tempo já foi. Mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo e se você também tem uma pulguinha atrás da orelha para abandonar o seu smartphone tradicional por um desses queridinhos. E agora, com alguns meses de uso, eu já acho que logo mais eu me sinto preparado para trazer um review digno aqui para o canal para vocês sobre esse dispositivo. E caso você até tenha alguma pergunta específica sobre ele, deixa aqui nos comentários também que eu posso tratar disso no nosso próximo vídeo sobre o Palma 2. Bom, mas por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para você receber a notificação assim que eu postar. Mas como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.